Bom, é o quadro de Olho na Educação e olha só, hoje a gente vai falar de um tema que interessa a muita gente. A gente vai falar sobre matemática. Matemática que muita gente considera aí um bicho de 7 cabeças. Por que será, não é? Será que é certo falar que a matemática é talvez a disciplina mais complicada, mais difícil? Ou não? Bom, para a gente tirar todas essas dúvidas, eu estou aqui com o Alexandre, está conosco aqui no quadro de Olho na Educação, professor, diretor do curso de matemática da PUC Campinas, tudo bem? Tudo bem, André? Obrigado pela oportunidade de participar aqui do programa e poder debater um pouco com vocês sobre um assunto tão estratégico para o nosso país. Ah, não tenha dúvida, Alexandre. Inclusive, nós estávamos conversando um pouquinho antes da gente iniciar, não é? A nossa entrevista e, de fato, a matemática, ela é considerada por muita gente um bicho de 7 cabeças. Eu me lembro quando eu era moleque, tinha até uma musiquinha, eu não lembro quem cantava, eu não aguento mais, a matemática virou perseguição. Você já ouviu essa música ou não? Já ouvi, sim. Então, a matemática, ela é tão complicada assim ou o pessoal exagera, Alexandre? Então, olha só, André, a matemática, dentre as outras disciplinas, né, que nós temos no currículo, né, como língua portuguesa, história, geografia, ela é a disciplina que tem mais pré-requisitos de conhecimento, né? Então, o que acontece é que, muitas vezes, né, se um jovem ele não compreende uma dada competência matemática, um determinado conhecimento matemático, isso, de alguma maneira, pode impactar no assunto subsequente. Mas também não é só né, a razão pela qual alguns jovens têm esse receio, né, da matemática. Está associado também, muitas vezes, ao modo pelo qual eles aprendem essa matemática, né? A gente vem, historicamente, de um currículo que ele é orientado por conteúdos, né? E a gente sabe que o desenvolvimento do mundo do trabalho, ele passou por uma transformação vertiginosa, na qual não basta que a pessoa saiba o conhecimento. Ela tem que ter um conjunto de competências para conseguir responder a todas essas demandas, né, do mundo do trabalho. Então, nessa linha, o que acontece? Hoje, o jovem sofre para se adaptar ao mercado de trabalho, porque ele tem que ter diversas competências e não só saber a matemática. O conhecimento é relevante, mas a competência, né, e a habilidade também. Então, o que eu vejo aí, né, como um ponto que a gente precisa trabalhar, né, o currículo, né, hoje é imprescindível, a gente tem a base curricular nacional comum, que traz um rol de competências e habilidades, né, que não são essencialmente só competências técnicas, também tem competências humanas, que são as chamadas soft skills, que é a capacidade do jovem de trabalhar em equipe, é a capacidade dele ter características de empatia, e tudo isso, né, conjugado, vai formar um perfil de profissional que vai conseguir responder a essas demandas, né? Agora, o que acontece é que a gente veio, né, num processo educacional conteudista, e também por conta do vestibular e dos rankings, né? Então, muitas escolas acabam preparando os jovens para fazer uma prova de vestibular. Eu falo que eles costumam ter o bloqueio do gabarito, né? Tipo, se ele não chegar na resposta correta, ele tá errado. Ele não abre a possibilidade para outras soluções. Ou seja, aí tem um bloqueio numa competência-chave nos dias atuais, que é a criatividade. A criatividade é essa capacidade de você resolver problemas, de não parar na primeira solução, mas ir adiante e pensar outras soluções que façam o quê? Conexão com diferentes universos. Então, hoje, o nosso jovem tem essa dificuldade de se adaptar ao mercado por conta disso, André. Ô Alexandre, tem uma curiosidade com relação à matemática, porque na minha época falava primário, hoje é o seguinte, não é? Hoje é o ensino fundamental do 1º ao 5º ano, que é um professor só. Então o professor ele dá aula de matemática, português, ciências e tudo mais. É a partir do 6º ano que começa a ter um professor, não é, específico, de matemática no caso, e muitas vezes o professor ele não domina
todas as questões de matemática, porque a matemática ela é muito complexa, né? Como que você vê isso? Seria interessante, de repente, desde o início, a criançada já ter, no caso da matemática, um professor específico ou não? Então, André, exatamente. Na verdade, nós temos aí o ensino fundamental 1, que vai do primeiro ano ao quarto ano, onde ele tem aulas, né, de ciências, de matemática, de língua portuguesa, com uma única professora, um professor. Perfeito. Né? Então, esse professor tem que ter uma visão, né, muito generalista, acaba dando uma formação mais generalista para o aluno, mais básica, porque ele não, dificilmente ele vai conseguir ter uma especialização num dado assunto, né? Depois do quinto ano ao nono ano, que aí é o ensino fundamental 2, que ele vai ter um professor de cada cadeira, da matemática, da língua portuguesa, né, da biologia, enfim, ciências. E o que eu penso aí, o André? Eu acho que existem habilidades e competências que têm que ser desenvolvidas aí no âmbito do ensino fundamental 1, né? Que estão ligadas aí a relacionamento interpessoal, no qual as pedagogas estão altamente formadas, né? Mas talvez, eu penso que elas precisariam ter uma formação continuada, né? Se ela deseja se especializar em matemática, talvez ela devesse fazer uma especialização ali naquela área, entendeu? E aí a gente poderia dar uma formação um pouco mais, digamos assim, com ênfase, né? Na matemática, humanas, isso com certeza qualificaria o ensino, tá? Eu penso que essa seria uma saída, tá? No outro lado, André, o que eu penso? Eu penso que a escola, ela deveria ter um compromisso entre família, né, gestores, né, que teriam que ter aí uma gestão desse currículo, né, um acompanhamento do currículo, provas, avaliar o desempenho dos estudantes e tal, e além disso, né, um investimento na formação do professor e abrir oportunidade para essa criança, né, do ensino fundamental 1 ter um contato com outros modelos de ensino ligado a empreendedorismo, robótica, né, porque são coisas que vão chamar a atenção e vão dialogar com uma realidade profissional, vai despertar o interesse dela, entendeu? Então, o ensino integral hoje está altamente em evidência, sendo discutido, implantado já em algumas escolas. Penso que seria por aí, André. Perfeito, perfeito. Com relação principalmente a essa questão de muita gente ter a matemática como um bicho de 7 cabeças, né? Você acha que isso pode ser até uma questão psicológica, Alexandre, ou não? Porque assim, o que a gente percebe é que às vezes no dia a dia a criança, o adolescente, enfim, consegue resolver sem nenhum problema situações ligadas que envolvem até subtração, multiplicação, divisão, adição, mas quando ele tem que fazer o exercício na escola, parece que ele trava, né? Muitas vezes tem a ver com essa questão psicológica ou estou falando bobagem, Alexandre? Olha só, André, eu penso que esse estigma, né, esse receio que existe por parte de um número considerável de estudantes está associado, né, até um cunho cultural, né? Também. Que a gente teve de aprender, chegar em casa, você tem que decorar a tabuada, a minha mãe fazia isso comigo, né? Olha, a minha tabuada também. Dos 5, dos 7 e tal. Para o jovem que tem afinidade, que tem um desenvolvimento cognitivo muito alto, ok. Mas para aquela criança que tem dificuldade, tem que se pensar novos métodos para ensinar. Que explore talvez um jogo, entendeu? Que traga metodologia de gamificação, que incorpore uma outra metodologia mais ativa, né? Que ele seja mais protagonista, não fique só respondendo e decorando, que envolva algum pensamento, entendeu? Então, eu penso que tem essa questão. Há crianças também que têm a questão do déficit de atenção. É verdade. Para essas crianças, né, desenvolver uma habilidade de decorar, de memorizar, realmente se torna mais difícil. No entanto, não pode ser um entrave para que ela possa ter um desenvolvimento, tá certo? A escola tem que acompanhar, os pais precisam acompanhar, talvez tem que ter um trabalho de reforço, de acompanhamento, tá ok? A matemática, ela tá em todos os lugares, né? Hoje, por exemplo, a gente fala muito sobre tecnologia e tudo mais,
E a matemática também está envolvida nessa questão, por exemplo, né, Alexandre? Tá. A matemática, na verdade, é a ciência precursora, eu diria, de várias outras ciências, profissões, né, engenharia, ou mesmo medicina tem muita matemática e estatística, várias áreas têm interface direta com a matemática, né? Nas tecnologias, né, na engenharia, sobretudo, toda a engenharia ela é pautada no cálculo diferencial integral, né? Que é uma das primeiras matérias que os estudantes de engenharia vão estudar, derivada, integral e tal, tudo mais, né? E na tecnologia hoje, a gente tem falado muito da educação 4.0, né, André? Porque você sabe que o mundo passou por uma transformação muito grande no volume de dados que a gente veiculou, né? Nos últimos anos, isso foi de uma ordem exponencial. A gente diz que vive-se numa ordem exponencial, né? A lógica, muitas vezes, de se apropriar, né, dos serviços, dos produtos mudaram. Hoje, você acessa serviços por streaming, né? Então, você tem que desenvolver sistemas de recomendação. O seu carro, você tem um carro autônomo, você tem toda essa questão da inteligência artificial permeando o cotidiano das pessoas. E a matemática, ela é chave. Você não consegue formar um engenheiro, né, de computação, você não consegue formar um cientista de dados se ele não tiver domínio da matemática, tá? A matemática, ela é chave, né? Eu diria que o estudo da estatística, da programação, hoje, deveria fazer parte do currículo desde esse ensino fundamental 1, estatística e programação. Um aluno de 9, 10 anos já deveria trabalhar com low code, com uma programação em Scratch, né? Como algumas escolas, né, que você percebe aí, elas já perceberam essa demanda, essa necessidade e já estão trabalhando isso, tá? Ô Alexandre, no Brasil, questão de ranking, como que você avalia a matemática, enfim? Olha, a gente vive no Brasil, né, o que a gente tem? A gente tem uma dicotomia, porque o ensino da matemática, a matemática de nível superior, a matemática de nível superior do Brasil, ela é altamente conceituada no contexto internacional. Tanto que a gente tem uma medalha Fields, né, que é o Arthur Ávila, e temos institutos de matemática de excelência, que produzem pesquisa em nível de primeiro mundo. Só que quando a gente vai para o ensino básico, né, a gente percebe aí as deficiências, né? Os resultados dos jovens realmente despertam muito a preocupação, né? Você veja aí no último PISA, né, que foi essa avaliação internacional da OCDE, dos países da OCDE, o Brasil ficou colocado em matemática na posição 72ª, num rol de 79 países, né? O jovem de 15 anos, ele não atingiu o nível de proficiência mínima, que é o nível 2, que é saber o básico para ele poder exercer a cidadania dele, para ele poder entender o mundo no qual ele convive. Ou seja, são dados que despertam preocupação, que nos trazem uma perspectiva de que a gente está atrasado em relação aos outros países. Se a gente for fazer uma comparativa, o estudante brasileiro ele está 3 anos e meio atrás do estudante da Coreia, enfim, dos países do Canadá. É preocupante mesmo, né? É um gap grande e a gente precisa entender isso. E não é um único fator, são vários fatores envolvidos, né? Mas eu diria que os casos que tiveram sucesso, tá, André, nas provas aí de avaliação externa do Brasil, SAEB, né, o Espírito Santo, Ceará, eles têm uma metodologia de gestão, de acompanhamento desses exames, na qual não só os gestores se apropriam, mas tanto os pais quanto os professores, com vistas a fazer com que a escola tenha um bom desempenho no IDEB, tenha um bom desempenho no SAEB. Ou seja, eu acho que é um trabalho sistêmico, orgânico, que deve ser, né, desenvolvido em todas as esferas, tá? Nesse sentido, outra coisa também que eu acho que é relevante é a cultura escolar. O nosso país, ele é um país que tradicionalmente tem uma cultura escolar baixa. É diferente, por exemplo, de Portugal. Portugal tem uma alta cultura escolar. Os jovens, eles são colocados a cultura matemática já no início, né? Ou seja, a cultura matemática, ela faz parte do cotidiano das pessoas, mais ou menos como se fosse o futebol aqui no Brasil.
entendeu? Lá, para você falar sobre jogos, é muito comum você estar andando no shopping e de repente você entra na FINAC e tem uma palestra lá sobre a teoria do caos, do sistema dinâmico no jogo de bilhar, por exemplo. E aí você vai lá com seu avô e assiste e tal. Então, veja, e a gente está atrasado por quê? Porque o nosso processo educacional foi atrasado, né? Em 1988, que foi instituída a Constituinte de 88, foi quando se instituiu o ensino gratuito para todos, um dever do Estado, né, a universalização do ensino. Veja só, em 88, eu tinha 8 anos, isso é altamente recente. Então, a gente tem esse atraso em vários pontos aí que a gente precisa trabalhar, tá? Então, nesse sentido, o Brasil, realmente, ele não está bem nos rankings e precisamos avaliar cada indicador, cada relatório. Tem vários fatores envolvidos aí, André. Bacana, a gente agradece aqui o Alexandre Monteiro da Silva, que é professor de matemática, é da PUC Campinas, também diretor de matemática do curso da PUC Campinas, não é, do curso de matemática da PUC Campinas. A matemática, ela é tão importante que ela surgiu 3.500 anos antes de Cristo. Você vai ver, concurso público, praticamente todos têm matemática, então realmente é algo muito importante, as pessoas precisam encarar, as crianças, adolescentes. É muito bacana essa entrevista aqui com o professor Alexandre. Para a gente finalizar, mais alguma coisa que você queira colocar, professor? Quero deixar aí uma mensagem positiva para os jovens, né? Nesse cenário que nós estamos vivenciando, totalmente atípico da quarentena, da pandemia, que eles não se desmotivem, né? O que a gente tem percebido ao conversar com colegas, né, professores, é que o fator que mais tem impactado os jovens é o fator psicológico. O fato de não frequentar os espaços de convivência, não poder ter essa relação interpessoal com seus amigos, isso exige de todos vocês uma serenidade, uma paciência, porque, de fato, né, passamos por um momento que precisamos seguir os protocolos. Mas o que eu recomendo a vocês é que tenham sempre uma perspectiva do futuro de vocês, trabalhem no projeto de vida de vocês. E, seguramente, saber e entender matemática é um dos requisitos. Obrigado, André. Olha, Alexandre, eu me lembro até hoje, por exemplo, de alguns professores que eu tive de matemática no Notre Dame, que é onde eu estudei a minha vida inteira aqui em Campinas. Jairo, Cidinha, o Canto, na 7ª série era o Roberto. Você era aqui de Campinas? Na verdade, eu fiz a minha graduação aqui, na Unicamp, mas eu sou de São Bernardo do Campo. Então você não vai conhecer, mas são professores que marcaram todos aí de maneira muito positiva. Valeu, obrigado, Alexandre. Obrigado, um abraço. É isso aí, pessoal. Então já sabem, né? Até a próxima oportunidade aqui no quadro De Olho na Educação. Tchau.